Ok, vamos lá então, começando aqui a nossa live de hoje, 3 de junho. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E para começar essa live, eu quero começar agradecendo todo mundo aí que está me ajudando, que já apoiou ou que vai apoiar também essa nossa vaquinha para unir forças aí para disputar as eleições desse ano para vereador aqui em BH. É uma jornada dura, não é um trabalho fácil de forma alguma, mas eu vejo que não temos outra solução para realmente transformar a nossa sociedade. A gente precisa de ter recursos para conseguir organizar essa maratona, que é a campanha São Baixos, né? Isso envolve uma série de coisas que acaba que, sem ter o recurso, fica muito difícil para um candidato, no caso, por enquanto, só pré-candidato, mas quando vier é necessário ter recurso para conseguir viabilizar toda a linha de frente de comunicação, as funções operacionais que uma campanha implica, e é por isso que eu estou aqui já divulgando com antecedência, de acordo com as normas da legislação eleitoral, essa vaquinha, né? E fiquei muito feliz que essa semana, no início da semana, nós conseguimos atingir os primeiros R$ 1.000 da vaquinha. Então, foi tá cortando bem bacana, muito, Brau. porque no início... Oi? Tá cortando muito. Tá. No início, a gente... O áudio não tá bom, Mauro? Não tá cortando. Deixa eu verificar aqui se a gente consegue. Cortando muito, Brau. Continua cortando? Sim. Vixe, a internet então não está ajudando a gente hoje. Bem, eu estou ouvindo você super bem. Você me ouve bem agora? Agora sim. Então tá. Passei aqui para o 4G para facilitar aí essa transmissão. Deixa eu verificar se a gente consegue otimizar algum novo recurso aqui. Bem, então seguindo aqui a linha de raciocínio, nós atingimos essa semana os primeiros R$ 1.000 doados na vaquinha virtual no site queroapoiar.com.br/Braulio Lara. Eu estou muito feliz por ter atingido essa primeira marca, né? Porque as pessoas que entraram para ajudar doaram R$ 50, outros doaram R$ 100, outros doaram mais, outros menos. Mas isso não é o problema. O mais importante é a gente ver realmente todo mundo junto para esse momento que é a campanha que vai acontecer a partir do mês de agosto, se tudo correr dentro do cronograma. Eu estou, de fato, me habilitando a participar mais uma vez das eleições. O Partido Novo, que foi o partido que eu escolhi, é um partido muito sério, é um partido muito organizado e que um dos seus princípios que, para mim, foi fundamental é que é um partido que refuta a utilização de recursos públicos para fomentar os candidatos e o próprio partido. Então, o Partido Novo é o único partido que não usa, mesmo tendo direito a usar, ele não usa nenhum real do fundo partidário nem do fundo eleitoral. Hoje existe uma questão na legislação brasileira que não permite que o partido abra mão desses recursos e esses recursos voltem ao Tesouro da União para serem utilizados para a educação, para a saúde, enfim. Se o partido faz uma devolução dos valores, o fundo partidário ele é redistribuído aos partidos. E essa redistribuição, né, ela implica em ratear o valor de acordo com as cotas que cada um tem em proporção ao número de deputados federais eleitos pelo partido. Então,
Qual que é a grande dinâmica e por que isso, para mim, no meu ponto de vista, é tão importante? Quanto mais dinheiro existe para os partidos políticos fomentarem campanhas, né, mais você tem o sistema se retroalimentando. Ou seja, os partidos que conseguem eleger grandes bancadas vão receber mais dinheiro e esse dinheiro vai para fomentar campanhas eleitorais. O primeiro ponto é que dentro dos partidos, normalmente essa divisão não é uma divisão justa, né? Muitas vezes os dirigentes partidários vão eleger os favoritos, né, ou eleger os apadrinhados para direcionarem as verbas para que eles consigam ter mais chances de êxito nas eleições. E, simplesmente, é o que acontece na prática. O Novo não utiliza nenhum recurso público. Então, a única forma de um candidato do Novo trazer a viabilização de suas candidaturas é justamente dessa forma que a gente está fazendo. É o quê? É chamado de crowdfunding, ou seja, é a criação de um fundo onde muitas pessoas doam um pouquinho para fazer, de fato, a criação do recurso total e, assim, viabilizar uma candidatura. Não existe candidatura com zero de gasto. Isso aí é uma utopia e, certamente, um caso ou outro, situações muito pontuais, é que você tem pessoas que conseguem ser competitivas no nível de comunicação, no nível de atuação numa campanha, gastando tão pouco, né? Uma situação fora da curva, totalmente atípica, foi a eleição presidencial, né? Mas quando a gente vem para as eleições municipais, dos parlamentos principalmente, né? Tanto das câmaras de vereadores, como também é o caso das câmaras de deputados e deputados estaduais, deputados federais e estaduais. Por quê? Aí começa uma coisa que se chama eleição proporcional. As pessoas se juntam numa eleição proporcional dentro dos partidos políticos. Hoje, no Brasil, nós temos 35 partidos políticos. Então, como é que funciona isso, né? A pessoa ela tem a ideia de votar num candidato, numa pessoa, mas a primeira apuração de votos não é pela pessoa em si, e sim pelo partido do qual aquela pessoa participa. Então, todos os partidos em conjunto, né, vão somar os votos de todos os candidatos para aí sim enxergar quem chegou na frente ou quem conseguiu, que é conhecido como coeficiente eleitoral. Como funciona? O coeficiente eleitoral ele é a razão entre o número total de eleitores dividido pelo número total de vagas. Então, para exemplificar isso, para ficar mais fácil da pessoa entender. Suponha que você tenha 1.000 pessoas que vão votar e que existam 10 vagas eletivas, né, para serem ocupadas. Então, se você pegar 1.000 e dividir por essas 10 cadeiras, a gente está dizendo o seguinte, que a cada grupo de 100 votos, né, uma cadeira é eleita. Então, observe o seguinte, se você tem 1.000 eleitores ou 1.000 votos e você tem 10 vagas, significa que a cada 100 votos elege-se uma vaga. A grande questão é que as pessoas que estão se candidatando, elas não vão ser avaliadas diretamente pelo voto direto. Ele vai primeiro ser avaliado no grupo que ele está. Então, vamos supor que um determinado partido conseguiu ter 300 votos por meio de 30 candidatos. Então, suponha que 30 candidatos tiveram, em conjunto, 300 votos. Ou seja, é como se cada candidato tivesse 10 votos, em média, né? Então, uma vez que, se 30 candidatos tiveram 300 votos em conjunto, significa que, se o número de votos totais, né, são os outros 700, não tem como os outros 700 brotarem, ou seja, existe uma parte de 700. Se o partido conseguiu 300, significa, então, que ele garantiu 3 cadeiras. Então, o partido
conseguiu ocupar 3 cadeiras dessas 10 vagas que foram disponibilizadas nesse exemplo hipotético. Os outros 700 votos também vão estar distribuídos, né? Vamos supor que um determinado partido conseguiu, em conjunto com seus 30 candidatos, 100 votos. Ou seja, cada candidato teve 3,33 votos. Então, esse outro partido vai ter uma vaga só. E assim vai se fazendo as contas. Porque, no total, são 35 partidos. E todos eles precisam de ter esse conjunto de pessoas para trazer os votos da legenda. Ou seja, o voto de legenda é justamente o quê? O somatório dos votos diretamente a candidatos que pertencem ao partido ou voto direto na própria legenda. Esse somatório, então, vai definir quantas vagas no parlamento o partido vai ter. Então, vamos supor que o partido que teve 300 votos em 1.000 votos, ele pegou e conseguiu as 3 vagas, e aí vem a questão: quem é que vai ocupar a cadeira? Porque não foram 30 pessoas que pediram voto para o partido? Então, essas 30 pessoas que estavam ali disputando também a eleição vão ser escolhidas para ocupar as 3 vagas de acordo com o que foi mais votado. Então, vamos supor que o mais votado do partido, né, teve 20 votos. O segundo mais votado teve 15. E o terceiro mais votado, o Ventura, teve 10 votos, que foi a votação média. Essas 3 pessoas é que vão ocupar os postos conquistados pelo partido. Então, a votação proporcional ela é uma votação que a maioria das pessoas não consegue entender. Na prática, infelizmente, com esse monte de partido que tem no nosso país, a coisa fica muito pulverizada. Só para vocês terem uma ideia, a expectativa é que em Belo Horizonte tenha quase que 1.500 candidatos. 1.500 candidatos na praça pedindo voto, né? Pedindo seu voto, pedindo voto porque é amigo do fulano, que é amigo do ciclano, mas a grande maioria, na faixa aí de em cada 4 pessoas, 3 de fato estão participando ali como meros coadjuvantes, sem a menor chance de chegar. Por que não tem chance de chegar? Primeiro ponto é que muitas vezes não estão devidamente organizados com planejamento de comunicação e estrutura para se fazer uma campanha, e aí ele não consegue, na verdade, levar sua mensagem a um grupo grande de pessoas. Às vezes ele não tem um histórico ainda de trabalho em prol do coletivo. Então, assim, a pessoa não tem uma penetração que faça ela conhecer, angariar votos. E o terceiro ponto, principalmente, né, é que, dependendo do grupo que ele estiver participando, do partido que ele está participando, pode ser que ele seja muito bom, mas existam muitos candidatos melhores do que ele. Em suma, tudo isso está em jogo ao mesmo tempo. E aí equivale a grande questão de quê? De trabalhar com antecedência, trabalhar essa organização, trabalhar pedindo apoio e engajamento de todos, né, que é o que eu estou fazendo aqui, e principalmente, gente, as pessoas perceberem o que realmente o candidato vai trazer de efetivo trabalho para representar a nossa comunidade numa Câmara de Vereadores, né? Vou dar uma pausa aqui. Nós temos participantes aqui, deixa eu verificar aqui na nossa lista. Mais um aqui já até levantou a mão. É o Paulo Gomide. Deixa eu abrir, então, aqui a palavra do Paulo para ele fazer alguma colocação. Pode falar, Paulo. Primeira coisa, eu vi que eu estou 2 vezes aí. Estou falando aqui, tem eu lá embaixo, sem meu nome. Na hora que eu levantei a mão, apareceu na caixinha vazia aí. Se você está logado no Facebook ou no celular? Oi? Você está
logado no notebook ou no telefone celular? Estou no celular, no smartphone. Enfim, a palavra está contigo, Paulo. Não, bacana. Eu acho que toda essa discussão toda é importante, porque é um sistema complexo que as pessoas realmente têm mais dificuldade de compreender. Até a explicação ela é mais complexa também. Ela exigiria até um quadro, né, para a gente poder desenhar e fazer um fluxo, né, dessas informações, copiando um pouco o famoso doutor Antônio Emílio de Moraes, né, que ele sempre dava entrevista com o flipchart para poder ser mais didático. Realmente é uma coisa complexa. Mas o que é importante, que eu quero colocar, é que as pessoas nós estamos hoje num momento que a gente não pode nos permitir mais permanecer fazendo as mesmas coisas para a gente com a expectativa que tudo mude. Nós temos que começar a promover mudanças. Essas mudanças é a partir da participação das pessoas, seja como candidato, como você se colocou, ou seja como um apoiador, ou um eleitor que escolhe o seu candidato. Pode até errar, né? Porque ninguém tem bola de cristal, mas que escolha seu candidato em cima de uma história do que está posto. E outra coisa importante que eu acho fundamental nessa história toda. Na verdade, tudo é fundamental, né? Parar de gastar dinheiro público para manter partidos políticos, que é o fundo partidário, que as pessoas vão abrindo partido político, aí o presidente do partido começa a receber, começa a contratar seus amigos, ele começa a vender espaço para apoiar fulano de tal e outro fulano, e vira um grande negócio financiado com o dinheiro das pessoas, que muitas vezes estão pagando, contribuindo de forma compulsória através de coisas básicas para a sua sobrevivência, seja no arroz, no feijão, na água, na luz, né? A vida das pessoas que sustentam essa estrutura, na sua grande maioria, é realmente de grande dificuldade. Não justifica a gente ter um sistema eleitoral onde beneficia esse tipo de movimento, sabe? Eu acredito que a proposta do Novo, as pessoas, embora não conseguiram ainda compreender bem, o Novo é mantido pelos seus filiados, né? Se o cara não gosta do partido, ele sai e para de contribuir. Eu acho que todos deveriam ser assim, né? Porque você passa a fiscalizar mais o seu partido, você começa a fiscalizar mais o seu candidato, você passa a ter mais informações das pessoas que passaram pelo processo seletivo, você vai com maior assertividade, não é garantia, mas é maior assertividade dentro daquilo que o seu candidato está levando, que o seu partido está levando. Coisa mais normal do mundo na campanha, não, eu vou cuidar da segurança, da educação, do saneamento, da moradia, do transporte público. O cara vai consertar toda a cidade, vai resolver o problema de saúde, da habitação, e ele não pode fazer absolutamente nada disso, porque se ele é um candidato a vereador, ou seja, um deputado federal, o papel dele é legislar, fiscalizar, né, e contribuir, independente se o prefeito, o governador, o presidente, seja de outro partido, porque o compromisso desse candidato é com a sociedade, independente se a pessoa votou nele ou não. Então, a gente tem que mudar essa filosofia. O Brasil é o país do futuro, ad eterno, porque a gente polariza tudo, a gente dificulta tudo. Teve uma frase, embora ele seja bastante polêmico, né? Mas a gente tem que dar a mão à palmatória, que a fala foi muito assertiva. Eu nem queria falar isso, não, porque tudo gera polêmica, né? A gente, em vez de raciocinar, a gente
prefere polemizar. A fala do Weintraub, que tem povos indígenas, povos afro-brasileiros. Gente, somos todos brasileiros. Os governos estão aí para cuidar de todos, não com assistencialismo, mas para promover a melhor qualidade de vida possível, gerando bons ambientes e estáveis para empreendedores, para geração de emprego, para cuidar melhor do meio ambiente, para ter uma educação de qualidade. Hoje mesmo eu fui ao Hemominas doar sangue, é a segunda vez que eu chego lá e bato o nariz na porta, porque não pode ir mais direto, você tem que agendar. O telefone que eu recebi de agendamento falava que não existia. Em suma, na volta eu estava passando em frente do Colégio Instituto de Educação, um prédio histórico, um patrimônio histórico, arquitetura belíssima, vários mineiros importantes estudaram ali. Eu estudei lá também, viu? Mas não estou dando os mineiros importantes, não. Minha mãe estudou lá também. Mas, cara, eu fiquei muito triste que a escola, do mesma situação da vez que eu denunciei, o Colégio Dom Pedro II, completamente depredado, na época que o Aécio era o governador do estado e falava que a educação de Minas era a melhor que tinha. Obviamente, eu mexi e fui atrás. Mas pode falar. Aí eu fui atrás. Então, hoje, você vai ver lá a escola, está com os vidros quebrados, janela estragada, toda pichada. E as mesmas pessoas que fazem tudo isso são aquelas que vão para a rua falar que querem educação. Poxa, educação se aprende em casa. O detalhe, Paulo, até para... Você entrou agora nesse no aspecto da educação, mas eu queria falar só rapidamente mais uma questão do Partido Novo, né? Sobre eleições e campanhas. Essa configuração, quando o Novo foi criado, toda essa dinâmica de funcionamento do partido foi pensada cuidadosamente para justamente o partido não cair nas mesmas armadilhas que todos já caíram, né? Todos sem exceção. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um partido que chama Partido da Mulher Brasileira. Ok? Pergunta se tem alguma mulher eleita pelo partido. Só tem homem. Então, nem no Partido da Mulher Brasileira eles conseguem colocar as mulheres para a formação de chapas. Aí começa a discussão do tipo, mas tinha que ter uma cota mínima de mulheres, né? Hoje existe essa cota. Ela é de 30% do número total de candidatos de um determinado partido tem que ter um determinado gênero. No caso, sempre as mulheres participaram em menor quantidade da política. E vão criando regras. Mas as regras, basicamente, na hora do vamos ver, elas começam a ser tangenciadas e criadas situações para não funcionar bem. A maioria dos partidos no Brasil, desses 35 partidos, a grande maioria é tida como o quê? Partido de aluguel, que é aquele partido que só serve para viabilizar que algum figurão ou alguma pessoa que já esteja dentro do espectro político tenha uma chapa, tida como sendo uma chapa dele, para ele conseguir se eleger. Então, no momento que você cria uma estrutura partidária, que as pessoas que estão na administração partidária não fazem parte do rol de candidatos que serão oferecidos à população. No momento que esse partido não recebe recursos públicos, ou seja, ele não vai se tornar um balcão de negócios dentro das grandes verbas eleitorais que, infelizmente, ainda são aprovadas pelo nosso parlamento, né? E para somar, os recursos que viabilizam as pessoas são recursos de pessoas participantes, contribuindo mensalmente como associados e que, por sua vez, se engajam na cobrança desses candidatos eleitos, né, para cumprirem aquilo que foi disposto nos programas de governo, nos termos de adesão ao partido. Enfim, a gente, pelo menos, passa a ter um
corpo de pessoas que tem um alinhamento para exercer a função da melhor forma possível. Então, eu vejo que o Partido Novo é um partido muito, muito promissor, muito organizado, pessoas sérias e pessoas competentes, e isso faz com que o processo democrático seja um processo muito transparente, né? Muito as pessoas estão em igualdade de condições, e isso vai fazer com que, com o tempo, a cada eleição que passar, cada vez mais a gente vai ter pessoas qualificadas aí para representar a população. Diga, Paulo. Queria fazer uma pergunta, que eu acho que deve ser uma pergunta de todos que estão assistindo e os que vão assistir também, né? Como que faz para participar da vaquinha? A gente sabe que realmente não tem jantar e nem almoço grátis, né? A gente tem que fazer, para fazer uma campanha, precisa de um mínimo de recurso para que tenha uma boa gestão e eficiência. Como é que a pessoa que deseja contribuir, participar da vaquinha para ajudar o candidato Braulio e outros candidatos que, porventura, queiram fazer, como é que é o processo disso? Bem, o processo é muito simples. A vaquinha eleitoral é um processo que foi regulamentado pelo TSE, que permite os pré-candidatos a mobilizarem seus apoiadores, né? E começou dia 15 de maio e vai até o início das campanhas eleitorais, que está previsto ali por volta de 15 de agosto. E durante esse período é a única forma da pessoa poder fazer uma contribuição ao pré-candidato, uma contribuição de apoio ao pré-candidato. Muito fácil. Entrou na internet, digitou www.queroapoiar.com.br/Braulio Lara, e aí, ao entrar na página, a pessoa vai lá, registra os seus dados, coloca o valor e faz o pagamento, e esse dinheiro fica vinculado ao pré-candidato, para que, quando ele efetivamente se tornar candidato e começar o período de campanha eleitoral, esse recurso é disponibilizado para que ele possa, então, executar a sua campanha no período correspondente. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, o site da vaquinha, né? A gente está aqui, conforme eu comentei, né? Nós passamos de R$1.000, então 13 pessoas já participaram da vaquinha. A pessoa pega e digita lá em cima, então, o queroapoiar.com.br/Braulio Lara, né? E aí ele pode indicar aqui o valor que ele deseja doar, né? Se é 10, 20, 50, R$100, ou ele pode doar um outro valor. É importante saber que o valor limite de doação é na casa de R$1.060 e poucos, mas o mais sadio agora é todo mundo doar um pouquinho. É muito fácil, pode pagar com boleto, com cartão de crédito, e esse dinheiro fica vinculado ao candidato, mas ele só vai ser disponibilizado quando efetivamente a campanha começar. Então, é uma ferramenta aí, de fato, homologada pelo TSE, como eu disse, e eu conto com a ajuda de todo mundo, ok? O Paulo também tinha pedido para falar. Diga, Paulo. Não, você já me respondeu. Exatamente. A pessoa vai depositando, cada uma opção de gente depositando um pouco, faz um volume importante de recursos. Faz um volume grande. E como é que seria utilizado esse recurso na campanha, né? Como é que seria a gestão? Parte da gestão da campanha. Se presta conta disso? Como é que funciona isso? Deixa eu dar uma palhinha sobre como funciona isso depois, né? Pessoal, se tem um negócio que é super rígido e controlado, chama-se prestação de contas de campanha. O candidato ele tem que levar tudo ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, tem que prestar contas de todos os gastos. Esses documentos todos são exibidos no site de forma muito transparente, né? Com uma parcial no meio da campanha e logo depois que acabam as eleições. Então, tudo isso é muito amarrado.
E os recursos captados, as doações captadas, também são todas declaradas e informadas no site do TSE. Então, no final do processo, né, todo mundo que doou recebe um recibo de doação, tudo devidamente documentado, por isso que as vaquinhas não podem ser feitas aleatoriamente, elas têm que ser feitas dentro desses sites que cumprem os protocolos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Então, é seguro, é um exercício, ao meu ver, democrático muito sadio, porque uma das coisas que sempre me incomodou demais, e eu jamais gostaria de entrar e participar de um processo de uma representação coletiva, né, com um grande investimento financeiro nas costas. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, que fulano que foi vereador gastou R$1 milhão na campanha? Isso não faz, para mim, o menor sentido. A pessoa vai trabalhar durante 4 anos e os seus proventos ali vão circular na casa de 400 e poucos mil reais em 4 anos, e a pessoa pega e faz um investimento muito maior que isso. Para mim, isso não faz o menor sentido. Agora, quando o candidato ele é apoiado por várias pessoas, cada um doou R$100, R$50, né? Então vamos supor que 800 pessoas tenham doado R$100, é uma campanha de R$80 mil. E é um valor de campanha, certamente, com grandes chances de ser uma campanha vencedora. É muita gente? Mas aí a diferença fica exatamente no ponto. R$100 para que uma pessoa te represente, né? Faça um bom trabalho, melhore o local onde você vive, melhore a sua comunidade, melhore a sua cidade, né? R$100 é pouco ou é muito? Eu tenho certeza que muitos vão falar, pô, R$100 de 4 em 4 anos, isso aqui para mim é fichinha. Estou junto com o Braulio Lara e vou doar e vou ajudar. Isso é importante, porque todo mundo vai ter o senso de pertencimento daquele processo representativo ali que foi feito, né? Diga, Paulo. Eu entendi, perfeito, tá ok. Mas se a pessoa já doou, é para doar mais de uma vez, né? Ela não precisa doar Pode uma doar vez. um dia, se ela quiser. Ela Beleza. pode pegar e ficar doando todo Saber, dia. né? Isso aí não é problema nenhum. Ela só não E pode uma passar outra questão. de R$34 por dia. Mas se ela quiser fazer uma doação todo dia, fica à vontade, Paulo. Depois você testa e fala se deu certo. Tá, vou testar. Uma outra questão. Se a pessoa contribui, está na vaquinha, e ela fala assim, ó, esse cara é meu candidato, eu quero ajudar mais. Não necessariamente financeiramente. Como que a pessoa pode chegar até você para ajudar, seja pedindo apoio, seja partilhando com as redes sociais? Como é que a pessoa vai fazer esse contato com você? Bem, é óbvio que a vaquinha é o início do processo, mas o apoio, seja ele um apoio de trabalho, um apoio de indicação ou um apoio financeiro, né, ele pode se dar a qualquer tempo, mas é só no período de campanha que eles efetivamente são devidamente reconhecidos, digamos assim. Então, por exemplo, apoios financeiros que acontecerem dentro do período de campanha, excelente, né? Posso doar só R$1.000? Não, pode doar o valor que você achar que você pode, que esteja dentro da sua capacidade de renda, de acordo com o seu imposto de renda, mas a pessoa pode fazer essa doação. A doação de trabalho, a doação de apoio, né? Pode se dar no período de pré-campanha, que é um período que a gente está agora, mas principalmente no período de campanha, ele é o mais importante. Por quê? Porque no período de campanha, a gente já vai ter o quê? Um número de candidatura para ser divulgado. Então, o que eu peço nesse momento de apoio de todo mundo
é o quê? De começar a levar a mensagem do Braulio Lara, indicar para os amigos o perfil, para as pessoas começarem a sincronizar, conhecer quem sou eu, mas falar em pedir apoio de campanha é lá na frente, porque aí sim vai ter um número, o candidato já está devidamente registrado e aí começa a corrida eleitoral da mesma forma. De qualquer forma, o que eu estou investindo agora de estar divulgando essas informações e conversando com todo mundo é porque o tempo está passando e quanto mais a gente conseguir levar essa percepção para muitas pessoas, mais chance a gente tem de chegar ali no início do período eleitoral, ali por volta do mês de agosto, com mais energia para difundir a informação. Tem pessoas que vão votar, tem pessoas que vão pedir indicação, vão dar a indicação para os seus amigos, para os seus familiares, que por sua vez também vão indicar para outros amigos, outros familiares, e assim se forma uma grande rede de indicação para que todo mundo possa se engajar e participar dessa caminhada que a gente estima que seja vitoriosa. O Mauro queria fazer uma pergunta? O Braulio, essa doação ela é feita através só do site ou tem outros meios que podem ser feitos? Existe um aplicativo? Não? Tem que entrar... Como que isso funciona? A doação só pode acontecer por meio desse site até o início da campanha. Quando começar a campanha, ali em meados de agosto, aí sim existem outros meios de fazer essa doação, como, por exemplo, depositar na conta de um candidato, um DOC, uma TED, e aí já tem mais alternativas de doar esses recursos. Mas nesse primeiro momento, o único que vale, o único que pode, é entrar no site www.queroapoiar.com.br/Braulio Lara. Outra coisa que muita gente pergunta, Braulio, é se essa doação, se ela pode ser abatida no imposto de renda. Não. A doação a um candidato, ela não é abatida do imposto de renda. Ela é o contrário. Ela não pode ser maior do que 10% dos rendimentos oferidos pelaquela pessoa no ano anterior. Então, declaração de imposto de renda, que por causa da pandemia foi postergada para finalizar até dia 30 de junho agora, ou seja, nesse mês. A doação, ela só pode chegar até 10% das rendas que essa pessoa teve. Então, se uma pessoa teve R$100 mil de renda anual no exercício do ano passado, né, a pessoa física, inclusive, que as doações não são permitidas por pessoas jurídicas, elas têm esse limite. E aí, vamos supor, R$100 mil de renda anual, se a pessoa fizer a doação de R$10 mil para o candidato, está dentro da regra, está dentro da lei, o candidato emite um recibo de doação para o doador e o doador faz a declaração no imposto de renda dele do próximo exercício e o candidato faz a declaração na prestação de contas dele e o TRE, ou o TSE, vai cruzar essas informações justamente para verificar se todo o processo eleitoral ocorreu dentro dos parâmetros legais. Não há abatimento. E para pessoa jurídica, como funciona? Não pode haver doação de pessoa jurídica. Então, tem pessoas que se confundem, porque no passado já pôde, mas desde as eleições de 2016 não é permitido doação de pessoa jurídica. O processo eleitoral hoje ele é exercido apenas por pessoas físicas, né? E os candidatos têm suas contas eleitorais totalmente vinculadas a um CNPJ de candidatura, tirando totalmente a gestão financeira do candidato da gestão pessoal da pessoa física candidata. Ou seja, o bolso da pessoa não pode misturar com a conta de campanha eleitoral. É tudo separado e é tudo muito bem controlado para dar transparência aos eleitores.
Eu queria fazer uma pergunta. Quando eu vou lá, entro no aplicativo, no site e faço a doação. Lá ele vai fazer todo o processo, vai cair nessa conta que vai ficar guardadinho lá até o início da campanha. Eu recebo, a partir desse momento, já um comprovante que eu doei, né? Eu vou ter que esperar começar a campanha para eu receber esse recibo. Não, na hora que você faz a doação, o sistema já emite um recibo. Lá na frente vai existir um reenvio de recibos com CNPJs e etc. e tal, e as orientações, inclusive, para a pessoa fazer a declaração dela de imposto de renda no ano seguinte. O processo é muito bem articulado e bem automatizado. Então, todo mundo que for fazer a doação pode ficar muito tranquilo com relação a toda essa gestão que ela é mediada aí pelos parâmetros que o TSE coloca. Eu acho importante colocar essa aí, eu sei, não vou perguntar não, que eu vou informar. Porque quando o processo eleitoral começa, né, o candidato recebe o número da sua candidatura, né, o número do seu candidato, recebe um CNPJ para ele abrir uma conta onde ele vai movimentar todos os recursos da campanha. Ele tem que ter um sistema de contabilidade para fazer as prestações de contas dentro do sistema do TSE, né, que controla o que entrou, o que foi pago, a quem foi pago, quem doou, né, controla isso tudo. E é importante para o doador, para o apoiador, que eu acho que é fundamental a gente acompanhar, né, seja o eleitor, ou quem está doando, quem está participando, é que existem as prestações de contas que são... Você me corrige se estiver errado, tá, Bruno? Existem as prestações de contas que acontecem ao longo do processo, né? Então, o candidato tem que apresentar a primeira, a segunda e a última prestação de contas ao final da eleição. Isso permanece, né? Então, qualquer pessoa pode acessar essa prestação de contas em tempo real. durante o processo. Pode sim. Ela, à medida que os gastos vão sendo feitos, tem um sistema que o candidato tem que ir preenchendo, né? E aí tem uma parcial no meio do processo e a prestação de contas final logo ali próxima da data da eleição. Os dados ficam visíveis, inclusive, para as pessoas consultarem, né, depois que passa a eleição. Então, por exemplo, é possível de você chegar e consultar os recursos utilizados por qualquer candidato que, porventura, participou das eleições em 2016, em 2018. Tudo isso é público. E o primeiro ato que um candidato tem que fazer no registro da candidatura é, inclusive, declarar seu patrimônio. Isso é importante também, ou seja, ele declara o patrimônio no primeiro momento, ele declara uma parcial no meio da campanha e ele tem que declarar uma final ali nas eleições. Deixa eu fazer mais uma colocação aqui. Bom, eu quero contribuir. A minha renda é de aposentadoria, tá? Ela é extremamente limitada. Então, gente, quem gosta de doce em calda e quiser comprar, eu estou vendendo para ajudar na campanha, então. Aí eu vendo um vidro de coisa e deixa eu falar para vocês aqui. Ó. O Paulo, ele é um mestre cuca. Nunca vi gostar tanto de uma cozinha. E aí tem dia que ele faz pratos saborosos para o almoço, mas já vi também que ele é doceiro. Ele trouxe um doce super gostoso aqui para minha família. E agora é uma forma que também está se colocando à disposição aí, que é de fazer a vaquinha de doce. Na Silvio Menecurso ainda não chegou o potinho, não. Mas pois se você só contribuir e mandar o recibo que eu vou te entregar em domicílio. Mas não, cara. Então tá vendo, Anderson? É mais uma forma de ajudar. Não, porque às vezes a pessoa quer contribuir e não sabe como. Às vezes um gesto simples,
Uma pessoa é quitandeira, ela faz biscoito, ela fala, vou vender, quero contribuir dessa forma. Porque não é campanha de milionário. De milionário é fácil, você faz um cheque e deposita, né? Agora, de campanha de gente remediada, a gente tem que juntar forças e criar meios de poder contribuir, porque não adianta, não é uma boa. A gente está brincando, né, para dar uma relaxada, mas a coisa é séria. A conta que você fez aí falando, a pessoa contribuiu com R$100. Se aquela pessoa que utilizou aquele recurso, que está contabilizado e demonstrado, ela te dá um retorno de luta, de interesse e respeito à sociedade, questão de cidadania, tá? Você fez um excelente investimento, porque hoje a gente gasta milhões e nós não temos retorno algum. Eu não quero ir muito longe, não, mas vou pegar um exemplo que eu tenho, que eu participei dele. Eu participei desse coisa e eu sei que eu estou falando. Se você imaginar que na Câmara Municipal tem um orçamento de 240 milhões de reais, eu acho que foi o último valor de orçamento. Sempre sobra um tiquinho para devolver para falar que eles economizaram. É porque eles fazem um orçamento, porque o valor que a Câmara recebe é impositivo. Ele tem que receber um percentual do orçamento do município. E tem gente demais e trabalho de menos. Eu acho que um bom parlamentar ele tem essa sensibilidade. E é um destaque que eu quero fazer justiça aos parlamentares do Novo, que realmente não usam carro, não usam benefícios, o gabinete é enxuto. Tem muita gente que não conhece, gosta de falar mal, principalmente aqueles que têm gabinetes inchados, que as pessoas não vão nem lá trabalhar, isso é uma verdade. Não sei porque até hoje o Ministério Público não foi provocado por isso, mas eu acho que a gente tem que investir na mudança. E eu acredito muito em você, Braulio, em primeiro lugar. O partido ele tem as linhas que realmente seleciona as pessoas e também não é perfeito, como nós também não somos perfeitos. Mas é isso aí. Eu acho que é isso aí. Vão contribuir quem quiser contribuir. Não tem milagre. Todo mundo é responsável. Não adianta falar que eu não tenho nada com isso porque eu não votei. Você não votou, você é responsável. Se você votou, também é. Então, vote acertando, apoie e vamos promover essa mudança a partir de você, né? Jovem, bem formado, professor, um cara que tem muita experiência para pouca idade, já faz um trabalho bacana em Belo Horizonte, nas diversas instâncias que as pessoas não sabem, que é voluntário, né? Mas é bom saber. Entra no Google, vai procurar, saber quem que é Braulio Lara lá, vai conhecer um bocado, para não ficar acreditando, não ter que acreditar no que a gente fala, do que está sendo posto. É isso aí. Ó, os doces tem de mamão, de laranja, de abóbora, de limão siciliano. Por enquanto é só. Pode pedir lá. Eu quero doce. Como diz o meu pai, a fruta que tiver na época, né? Eu até vou botar o nome dele de Sazonal Sweet. Não, tá certo. Ô, Paulo, muito obrigado pelas palavras. Eu, particularmente, acho que a gente fica, às vezes, muito só ouvindo, né? Que tem que ter mudança, que tem que ter mudança, mas o que é a mudança em si, né? A mudança, ela envolve uma série de fatores dentro dessa dinâmica de como as pessoas se relacionam com a questão da política. Eu vejo que nesses últimos 4 anos que eu tenho atuado de forma voluntária, com muita intensidade, inclusive, né, que o cidadão ele não sabe ser cidadão. Muita gente é extremamente alienada e não consegue perceber que a coisa pública é dela e não que é de outro. Ou seja, o que é público é um pouquinho de cada um, mas ele é seu. Você tem que zelar pelo seu espaço, onde você usa, né,
a rua que você passa, o passeio onde fica a sua casa. E o grande chaveamento, né, dessa percepção é justamente o quê? Participar. Porque os assuntos, normalmente, não são assuntos tão legais, né? Não é uma jornada de tanto prazer. Mas o prazer de você viver num local qualificado, numa cidade organizada, num bairro que esteja limpo, é muito bacana. E a gente tem que saber valorizar essas coisas. E o que acontece, o grande problema que eu vejo da política de um modo geral, e eu não vou ficar entrando em aspectos muito macros, mas eu quero dizer da política municipal principalmente, é que de 4 em 4 anos a população toda é chamada para tomar uma decisão manifestando por meio do voto. A pessoa chega lá, não sabe em quem votar, nunca ouviu falar e nem procurou saber o histórico de cada um dos partidos, não sabe o voto dela para quem de fato vai, porque o que eu mais vejo é candidato do açougue, da padaria, da farmácia, da ambulância, sei lá, do sacolão. Tem um monte de gente. As propostas, na verdade, não são propostas que criam uma conexão real. Normalmente, pela educação, pela saúde, pelo isso, pelo aquilo. Né? Ou seja, não tem um fundamento. A pessoa não tem um histórico, mas se mesmo tivesse, poucas pessoas acabam validando essa informação. E aí, para piorar mais ainda, é o seguinte: qual partido que esse cara está? Né? Porque se ele está num partido que já tem um manda-chuva lá que é bem provável que vai engolir os demais candidatos, me desculpe, mas você está jogando seu voto fora. E essa é a grande questão. Né? Você vê aí candidatos, né, que estão há muitos mandatos já participando das câmaras de vereadores, ou seja, conseguiram criar sistemáticas de determinados feudos eleitorais, o cara é tutor de uma comunidade, de uma favela, e ele não sai de lá. Ou seja, se a pessoa acha que isso está bom e que essa realidade ela é ótima da forma que está, então ok, cruza os seus braços e fica do mesmo jeito. Um dos lemas do Partido Novo é sair da indignação e partir para a ação. Esse trabalho agora é a ação, mas todos têm que saber, nada acontece por acaso. Para se chegar agora, houve um grande período de trabalho, uma grande jornada de preparação. Para você se qualificar numa faculdade, um curso, por exemplo, de engenharia, ou um curso de direito, ou um outro curso qualquer, normalmente gasta-se entre 4 e 5 anos de estudo. Né? Só de trabalho voluntário, eu tenho 4 anos de trabalho muito intenso. Por quê? Isso tudo trouxe uma visão diferenciada dos aspectos que compõem o rol de problemas que uma cidade tem. E não só simplesmente falar que eu sou pela bandeira tal, pela bandeira tal. Na verdade, o que a gente precisa é de um parlamento que entregue resultado, um parlamento que tenha compromisso em reduzir os custos para que esses custos revertam em redução de carga tributária no futuro sobre os cidadãos, né? E que essa produção seja efetiva. Porque hoje a percepção de que essas casas legislativas são caras são muito maiores do que efetivamente do que ela poderia estar entregando. Porque se fossem entregues bons resultados, né, boas leis ou boas decisões, certamente esse custo estaria mais diluído em torno dos benefícios que a gente poderia ter, de forma coletiva. Né? Então, é isso aí. É sair da indignação e partir para a ação. Não é um trabalho que se faz sozinho, é um trabalho que se faz em equipe, e por isso eu peço o apoio de todo mundo. Se puder me ajudar, me contribuir, apoiando na vaquinha, queroapoiar.com.br/BraulioLara. Agradeço demais, porque é uma forma muito sadia da gente se unir em propósito de um bem coletivo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo fazer pergunta. Braulio. Oi.
E pegando um gancho aí na sua fala, a campanha, né, de vereador é uma das campanhas mais difíceis que tem, porque todo mundo conhece um amigo que é um vereador, que é um candidato. Então, isso se torna muito complicado. Por isso que é muito importante isso que você falou, da gente realmente pesquisar. Oi. Agora melhorou seu áudio. Mas eu estava falando o seguinte, Por favor, não que é muito... Oi? Melhorou? O seu áudio estava praticamente sumindo. Pode falar agora. Falando o seguinte, que a campanha para... Oi? Tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu estou falando o seguinte, que a campanha para vereador é uma das campanhas mais difíceis que tem, pelo fato de todo conhecido ter um amigo que é candidato, que foi aquilo que você falou, é o cara do açougue, é o cara da ambulância, é o cara, é o rapaz do futebol. Então, muitas pessoas vão votar naquele momento, saindo de casa para ir votar, e ainda não sabe em quem vai votar, como vai votar, não fez uma pesquisa. Então, isso que o Paulo falou é muito importante, gente. Vamos pesquisar sobre o Braulio, todo o trabalho que ele vem prestando, tudo que ele fez, trabalho voluntário, sabe, há 4 anos, o que o nosso bairro já conseguiu, são vários benefícios. Então, assim, muito importante esse voto de confiança e que o eleitor conheça o seu candidato, né? Fundamental. Conhecer o candidato e conhecer também o partido do qual ele participa. Isso que você comentou, Mauro, inclusive, é interessante, porque a indicação ela é muito, muito forte. Né? Se eu chegar para uma pessoa e falar, fulano, vota em ciclano porque ele é assim, isso tem uma força absurda. Então, quem durante essa jornada esteve junto, pôde perceber no momento, né, ainda sem a exposição que uma campanha eleitoral gera, né, que viu como é que a gente trabalha, como é que eu trabalhei, como que as equipes atuaram, os benefícios, as dificuldades que passaram pelo caminho e como elas foram superadas, todos esses depoimentos e esses endossos, para mim, são muito importantes e eu fico muito agradecido de todo mundo que puder testemunhar os ganhos, as vitórias que a gente conseguiu aí ao longo desses 4 anos de trabalho voluntário. O Paulo Gomide, eu acho que levantou a mão também. Pode falar, Paulo. Eu já estou falando demais, né? Para não sair do normal, né? Mas é porque você já sabe que eu tenho uma mania danada de fazer associação de uma coisa com a outra, né? Eu gostei muito dessa frase, sair da indignação e partir para a ação. Só que eu fiz uma mudança nessa frase. A minha proposta é sair da indignação e partir para a digna ação. Porque é uma ação digna mesmo, é de doação e não é para amadores, não. As pessoas têm que estar preparadas psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Isso afeta não só as pessoas, mas a família. É uma coisa muito densa, né? E saber das pessoas também a formação dessa pessoa, a história dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa é uma liderança nata, é uma pessoa bacana. Eu conheço gente assim, inclusive empossado de cargos eletivos e tal, são pessoas boníssimas, mas elas são boníssimas, elas não têm ainda a habilitação para ler bem um projeto de lei, nem formular uma. Então, não é desqualificando a pessoa, mas a pessoa tem que ter um mínimo de entendimento e capacidade de estar naquela função. Embora também não basta, às vezes você tem um doutor lá que é top, lê bem demais, é ótimo, depois a gente vê também que não era uma pessoa digna da função. Então, avaliar o candidato, saber se ele tem condição, conhecer a história e andar é fundamental para a gente poder ser mais assertivo.
É isso aí. Eu não quero falar mais nada, não, porque eu estou monopolizando a fala, mas o importante é participar da vaquinha, o importante é apoiar o seu candidato. Nós estamos falando de Braulio Lara aqui, então nós estamos ouvindo a sua fala para a gente poder formar mais opinião. Eu já te conheço há muitos anos, então eu estou tranquilo nas minhas colocações e vão para cima. Eu espero que quem estiver escutando que procure conhecer e vá também. Vamos juntos, porque nós não podemos continuar sendo o país do futuro. O futuro tem que começar nessa eleição, porque essa eleição vai ser a base da de 2022. Então, nós temos que parar essa gastança de dinheiro público. Dinheiro público é para usar onde ele é necessário. Não adianta falar que tirou milhões da pobreza se a pobreza permanece. É verdade. Praticamente um movimento de enxugar gelo aí que virou praticamente cultural no nosso país, né? Inclusive, Paulo, você fez uma colocação aí que me fez ter várias lembranças aqui. A gente tem na verdade, em vários momentos a gente já recebeu essa frase, né? Que o Brasil é o país do futuro. Outra frase também, que os jovens são o futuro, né? E essa segunda é que mais me incomoda, porque eu escuto ela desde quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, né? E o que me deixa muito angustiado, e por isso, inclusive, uma das decisões pessoais que eu tomei de encarar essa jornada na política agora, é que eu não sei como é que eu vou estar quando eu tiver com 60, 70 anos, né? Se eu vou estar na mesma disposição, no mesmo pique, né? Com o cérebro funcionando rapidamente, velocidade de raciocínio, potencial de trabalho, enfim. Tudo isso, na verdade, me remete a ter que executar isso o mais rápido possível, porque eu entendo que o momento do nosso país, o momento da nossa sociedade é agora. Mas eu escuto essa conversa desde quando eu tinha 15 anos, e uma das coisas que me chamou muita atenção, e hoje olhando para trás eu vejo com muito pesar, é que enquanto a maioria dos bons alunos, eu estudei no Cefet, os alunos que tinham gabarito técnico, que se engajavam nos estudos, que tinham boas notas, etc., etc., nunca foram aqueles que foram participar de grêmio estudantil, que na época do Cefet já era um reduto de socialistas ali do PSTU, que era o partido que tinha uma penetração no grêmio estudantil lá do Cefet. E, infelizmente, o que eu via como estudante com 15, 16 anos de idade era o quê? Pessoas descompromissadas, que ficavam matando aula, jogando totó, jogando sinuca, fumando e outras coisas mais. Essas pessoas foram ocupando os espaços políticos, enquanto as pessoas mais tradicionais que estavam ali buscando sua formação, engajamento acadêmico, escolar, nunca pararam para fazer essa contraposição. E isso virou uma bola de neve, porque essas mesmas pessoas que estavam lá, né, eu nasci em 81, hoje eu tenho 39 anos, mas lá atrás, né, o ovo da serpente já estava sendo chocado. Essas pessoas são as pessoas de perfil majoritário que foram ocupando os postos políticos, né? Então, nós passamos a nossa geração inteira, e falo por mim também, né? Eu comecei a trabalhar no serviço voluntário para valer, eu já estava com 34 anos para 35, né? Ou seja, eu já tinha passado aí 2 décadas da minha vida, basicamente, sem nenhum tipo de engajamento. E esse pessoal estava lá trabalhando. Aí a gente vê o quê? Dentro desses grupos políticos, né, houve uma ascensão da esquerda no país, né? Nós fomos governados em BH pelo PT na prefeitura, no governo do Estado e na República, no Brasil. O que aconteceu? Quais são os parâmetros que essas pessoas colocaram na gestão pública, né?
gasto demasiado, falta de responsabilidade com a coisa pública, aparelhamento do Estado, cabide de emprego, tudo isso a gente viu. O movimento que nós estamos fazendo agora, de liberais e conservadores se engajando novamente, é justamente o quê? A onda fazendo uma força contrária a todo esse movimento, toda essa expansão, que demorou décadas para ser consolidado, mas que a gente deixou rolar. Então, eu vejo que talvez, né, lá atrás, como jovem, já poderia estar mais atento a isso, ou as pessoas coletivamente já poderiam estar mais atentas a isso, talvez a gente tivesse uma democracia com lados mais equilibrados das correntes de pensamento. O que está acontecendo agora, nessa década atual, é o famoso correndo atrás do prejuízo, né? Desde ali das manifestações de 2013, 2014, né? Que aí vem com a sequência, né? A reeleição da presidente, depois os movimentos de rua até a chegada do impeachment, eleição do nosso presidente atual, ou seja, tudo isso é uma força contrária que existiu que cresceu ao longo desses anos todos, mas que primeiro teve que descobrir na desgraça, né, de um país quebrado, desorganizado, etc., etc., que a gente tinha que pegar e tomar alguma atitude. E nós começamos agora, então, a chegar para esse momento já mais organizados, em partidos mais bem organizados, com pautas mais bem definidas, e o mais importante, com muita gente não só capacitada, mas engajada realmente em transformar. Não é questão da varinha mágica. O que a gente está falando é de postura, de ética e de compromisso com o resultado. Os resultados, alguns são muito objetivos, que dá para se quantificar com números, outros nem tantos, outros são mais qualitativos, mas o que a gente não pode fazer é esquecer que a política faz parte de uma comunidade, faz parte da democracia, e nós, ao refutarmos a política, a gente está simplesmente deixando que pessoas que gostam de política nos governar. Então, é nesse sentido que a gente precisa realmente de quê? De sair da indignação, partir para a ação, e o momento é agora. Como todo mundo, né, recebo também muitos apoios, mas recebo críticas. E, infelizmente, muitas críticas de militantes contrários, né? Esquerdistas, pessoas que, na verdade, já chegam com preconceitos para te agredir de alguma forma. O objetivo dela não é discutir, o objetivo dela é de te massacrar. Obviamente, tem todo um preparo psicológico, tem um preparo de formação, que essas coisas não me atingem. Ou melhor, já me atingiram no passado, aprendi como lidar com isso. Hoje sou muito mais maduro em entender o que é uma crítica construtiva e o que é uma manifestação de um hater obcecado em criar o caos e ficar ali te desgastando. Essas pessoas a gente tem que simplesmente tangenciar, tirar elas do caminho e continuar seguindo adiante. Mas tudo isso é uma construção, não é uma coisa que se inventou de um dia para o outro. Comentei sobre críticas, né? Mas está tendo a pandemia do coronavírus e você está falando em vaquinha, né? Você está pedindo dinheiro, devia estar pedindo doação para as pessoas. Falei, meu amigo, doação para as pessoas, caridade, você tem que praticar isso o ano inteiro, né? Ajudar os mais necessitados, sempre se mobilizar quando necessário para fazer uma ação social. Isso não é uma questão pontual, é uma questão de como você toca a sua vida. Por outro lado, existe um cronograma de todo o processo democrático. O momento é agora. Então, se o momento é agora, é hora de trabalhar, é hora de pedir apoio, é a hora de pegar e se expressar para todo mundo. Realmente unir forças no momento certo para ter o resultado desejado. Diga, Paulo. Você levantou a mão. Levantei. Você falou um negócio aí que é muito importante. É muito complexo, né? Você está falando de fazer doação o ano inteiro. É mesmo, porque a gente vive num país onde a gente privilegia
o assistencialismo como garantia de reeleição, em vez de privilegiar o melhor plano social que existe, que chama postos de trabalho. Até bem pouco tempo atrás, nós tivemos um boom imobiliário, né? Você é da área imobiliária, você lembra bem disso. E a gente viu naquele boom uma prosperidade. Pena que aquela prosperidade não estava alicerçada em fundamentos sólidos, estava alicerçada em politicagem e muitos golpes contra a sociedade, que tudo se esvaiu e voltamos a estaca zero. E para falar a verdade, nós voltamos a estaca -10, né? Então, gente, eu acho que o importante, quando a gente for escolher sempre, é escolher o candidato que vai trabalhar na linha libertadora. A linha libertadora, na minha concepção, é a do trabalho, é da educação e da assistência básica à saúde. Claro que nós temos N outras demandas. Eu quero lazer, quero cultura, eu quero uma opção de coisas. Todo mundo quer tudo. Só que a gente não pode tudo o tempo inteiro. Então, nós temos que elencar o que é principal. E a gente, acompanhando a vida da gente, é assim mesmo. Os nossos pais abriram mão de muita coisa para a gente poder viver o que nós estamos vivendo hoje. E você está abrindo mão hoje também de muita coisa, inclusive partindo para mais um trabalho, né, que não é para poucos, que é para dar uma oportunidade para a próxima geração ser melhor do que a nossa. Então, eu acho que nós temos que sair realmente dessa conformidade, parar de hostilizar quem gera trabalho, ser austero com quem desperdiça o dinheiro do contribuinte, que o contribuinte é o miserável e é o milionário. Então, todo mundo contribui. Então, nós temos que focar nisso. Produtividade, oportunidade de trabalho, meio ambiente equilibrado, educação de qualidade para as pessoas, fundamental, que é outra questão também. O conhecimento liberta. É isso aí. Eu participo do mercado imobiliário, né, como empresário nesse segmento. Já atuei na construção civil, atualmente atuo só na intermediação imobiliária como corretor de imóveis em uma corretora. E nesse momento de recuperação pós-pandemia, mais uma vez, a construção civil é que vai ser chamada para movimentar essa indústria de empregos, né? Cadeia produtiva de um modo geral, e que vai ter condição de reerguer a economia da nossa cidade. Isso não é uma previsão e nem uma aposta, né? Eu tenho quase que certeza que isso vai ocorrer, que vai ser necessário. E aí, uma discussão que foi muito desgastante no nosso município de BH nos últimos anos foi justamente o quê? O plano diretor, né? Que tinha uma concepção inicial na quarta conferência de política urbana, mas depois que sofreu várias alterações, na reta final sofreu mais alterações ainda, e chegou num ponto que ele travou o desenvolvimento de novos empreendimentos dentro da cidade de BH, meio que motivando talvez o próprio vetor de crescimento da construção civil migrasse para municípios vizinhos. Então, talvez esse vai ser um dos grandes desafios do da próxima legislatura da Câmara Municipal, que é de discutir e verificar o que é possível de ser feito para reativar a indústria da construção civil dentro de Belo Horizonte, para trazer emprego e renda para as diversas classes sociais que participam da espinha dorsal, né? da cadeia construtiva na construção civil, porque Belo Horizonte vai sair muito debilitada desse momento de bloqueio de atividades empresariais, né? A pandemia está aí, ainda não temos uma solução. A prefeitura tem insistentemente tido uma posição só de fechamento, de bloqueio, como se isso fosse resolver o problema. Na verdade, só posterga o problema e
faz com que cada vez mais a cidade perca emprego, perca renda e com as pessoas empobrecendo, literalmente, daqui a pouco vai ser muito mais difícil de reerguer a nossa sociedade. Então, é um dos assuntos municipais que vai vir à tona aí e é importante a gente estar muito sintonizado, muito engajado, porque vamos precisar, sim, estabelecer políticas públicas que façam com que os empreendedores, as pessoas que estão dispostas a trabalhar e produzir, consigam fazer isso sem ter o Estado tão pesado nas suas costas. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Nós já estamos aqui já uma hora e meia, né, de conversa, de live. Nós vamos ter esses encontros semanais. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente todo mundo que participou da vaquinha. A vaquinha atingiu seu primeiro patamar. Chegamos aí nos R$1.000 de arrecadação. Então, quero agradecer muito todo mundo que pôde contribuir, que se engajou, porque essa é a forma com a qual a gente vai realmente conseguir transformar a nossa política. Então, mais uma vez, quem puder e quiser apoiar, é muito bem-vindo. A pessoa pode entrar no site queroapoiar.com.br/Braulio Lara, escolher o valor de doação. No site tem os valores aqui já como padrão, mas a pessoa pode fazer doação de valores diferentes, limitados até R$1.064 por dia, né? Então, eu conto com todo mundo. Eu acho que o objetivo é esse, cada um ajudando um pouquinho, a gente vai conseguir fazer muito. Tá ok? Mais uma vez agradeço, então. Junto, né? Braulio Lara, tudo junto. Tudo junto. Tá ok? A gente vai estar divulgando esse link também nas redes sociais. Eu acredito que não vai ter nenhuma dúvida, mas se tiverem dúvida, todos os meus contatos, as redes sociais estão disponíveis, estão abertas. Quem quiser me mandar uma mensagem, se eu não puder responder na hora, certamente até no final do dia eu respondo, né? O telefone está publicado também. Fiquem à vontade de me ligar e, enfim, vamos juntos nessa. Mais uma vez agradeço a participação de você que esteve conosco aqui nessa live. Agradeço a participação dos que conectaram diretamente no Zoom, Paulo Gomide, o Mauro, a Rose também, que esteve aí conosco. E na semana que vem a gente volta a se encontrar aqui na internet e espero poder, em breve, encontrar cada um de vocês aí pessoalmente, depois que a gente sair desse momento, né, pandemia, que nos remeteu aí, infelizmente, tem que adaptar o nosso jeito de relacionar, nosso jeito de viver, né? Mas faz parte do momento. É importante que todos preservem a sua própria segurança, usar máscara, usar o álcool gel, sempre estar lavando as mãos e, principalmente, ter o afastamento social para evitar qualquer tipo de chance de propagação desse vírus horrível aí que está nos infernizando. Mas a gente vai superar. Então, boa noite a todo mundo e a gente se vê em breve. Tchau, gente. O afastamento social, mas não esqueça de encomendar o doce, porque afastamento social com doce é muito mais gostoso. Pode pedir aí então, na minha rede social aí que eu entrego. Então, combinado, Paulo. Muito obrigado. Tchau. Falou, Tchau, gente. tchau.